noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio falar sobre São Silvestre. Olha só, não é o dia 31 de dezembro, mas logo dia 31 de dezembro está aí, né? Bom, a gente vai colocar essa palestra no dia 31, né, de dezembro, né? Então, é como se fosse dia 31 de dezembro, né? Então, muito obrigado, amiga Beth, por você estar aqui e queremos aprender um pouco. Ah, eu acho que eu vou pôr a imagem de São Silvestre, né? Então, é com você. Obrigado. Então, boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Agradeço esse convite, pedindo à espiritualidade amiga que estejam conosco, nos amparando, nos inspirando e agradecendo esse encontro entre amigos. Que assim seja. Bom, a corrida internacional de São Silvestre reúne atletas de vários países. É uma corrida de prova pedestre, né? Uma corrida de rua. É a principal corrida de rua do Brasil e da América do Sul. E acontece anualmente, no último dia do ano, né? Como o Rodrigo falou, 31 de dezembro. E justamente no dia 31 de dezembro se comemora a São Silvestre, que foi um papa da Igreja Católica. Então, por isso que chama Corrida de São Silvestre. E atualmente o percurso tem 15 quilômetros pelas ruas da capital paulista, então não é uma maratona, porque para ser maratona precisa ter 42 quilômetros. E nesse percurso de 15 quilômetros, que a largada e a chegada acontece na Avenida Paulista, tem subidas, tem descidas íngremes, então é um grande desafio. E esse percurso, inclusive, passa por alguns pontos turísticos de São Paulo e participam corredores tanto profissionais como amadores. Alguns, recentemente, eles vão assim, num clima de festa, vão fantasiados, né, se inscrevem e participam, e mesmo que não façam o percurso todo, mas para, né, assim, curtir, né, aquele momento feliz. E a corrida começa às 7h25 da manhã, e primeiro largam os cadeirantes. Depois, às 7h40 da manhã, é a largada das mulheres. E às 8h05 da manhã, é a largada dos homens. E essa corrida dura até 9h da manhã, então é uma prova cuja duração tem 2h30. E é transmitida ao vivo pelo mundo todo. Em 2023, aconteceu a 98ª edição, né? Então, já aconteceram 98 corridas de São Silvestre. Olha, né? Quase 100. Agora, essa última, em 2023, no dia 31 de dezembro de 2023, participaram, se inscreveram 12.911 mulheres e 21.552 homens. Então, 35 mil pessoas se inscreveram. Dentre esses inscritos, a grande maioria são de brasileiros. 34.214 brasileiros se inscreveram, 15 americanos, 10 colombianos, 8 bolivianos e 7 alemães. E os inscritos pagam uma taxa, e os vencedores ganham prêmios. Quem chega em primeiro lugar, agora, né, nessa última corrida, ganhou R$50 mil. Em segundo lugar, 25 mil. Em terceiro lugar, 15 mil. Quarto lugar,
R$ 12.000. Quinto lugar, 10.000. E sexto lugar, 6.000. E todas as pessoas com deficiência que completarem as provas ganham medalhas. E há toda uma preparação muito cuidadosa por parte dos organizadores. A Corrida de São Silvestre é organizada pelo jornal A Gazeta Esportiva, que foi lançada pelo jornalista Casper Libero em 1947. Vamos ver algumas curiosidades da infraestrutura dessa prova de 2023. Foram distribuídos 500.000 copos de água. Eles colocaram 5.000 grades no percurso, esse percurso de 15 quilômetros. 1.100, olha, 1.100 cones de trânsito, porque, né, nesse dia o trânsito é desviado. 1.100 cavaletes de trânsito, olha que organização incrível, quanta gente trabalhando, foram 4.000 pessoas trabalhando, né, que estiveram envolvidas na organização, entre staffs, monitores, pessoal da segurança, os coordenadores, a equipe de produção e o pessoal dos órgãos públicos. E também estiveram presentes 25 ambulâncias de UTI, 200 profissionais de saúde, 75 bombeiros socorristas, e foram distribuídos para os atletas 35.000 lanches e 35.000 medalhas. Quer dizer, todos os que participaram ganharam medalhas. Agora, o prêmio em dinheiro foi para aqueles que chegarem, né, nas primeiras colocações. Olha, a Corrida de São Silvestre tem quase 100 anos, né, de história. Vamos ver um pouco da história da Corrida de São Silvestre. Então, Casper Libero, ele era um jornalista e um advogado paulista que ficou milionário. Ele fez fortuna no início do século XX no setor de imprensa. E ele era apaixonado por esportes. E em 1947, como dissemos, ele idealizou o jornal Gazeta Esportiva. Mas voltemos lá ao início da corrida, né? No início do século XX. O Casper Libero fez uma viagem para a França. E lá ele assistiu uma corrida noturna, em que as pessoas carregavam tochas. E ele ficou maravilhado. Então, em 1924, ele criou a corrida noturna no Brasil, né, para ser, o evento seria realizado, o primeiro evento, no último dia do ano de 1925. Então, a primeira corrida de São Silvestre no Brasil aconteceu à noite, nos anos seguintes também, né? E não se carregava tocha. O início da corrida acontecia às 11h30 da noite, 23h30. E os primeiros classificados cruzavam a linha de chegada por volta da meia-noite. Era um percurso de 8,8 quilômetros. Eu lembro quando era criança, onde eu morava, um bairro assim, um bairro pobre. Então, não tinha, naquela época, fogos de artifício, e também não tinha apresentação na televisão, na virada do ano, de fogos de artifícios. E, então, para a gente, assim, já era uma tradição, era uma sensação. Quando dava 11 e pouco, a gente ligava a televisão para assistir a corrida de São Silvestre. Aí era uma emoção muito grande, né? Então, um pouco mais de meia hora entre a chegada, né, dos primeiros classificados, depois a entrega dos prêmios, 1 hora mais ou menos, né, de, de evento, a gente acompanhava assim com tanto interesse, aquilo se tornou assim comemorativo da passagem de ano, era muito bom.
E aqui nessas primeiras corridas, né, que aconteceram no Brasil, a partir de 1925, era proibido que os corredores bebessem água, não havia um suporte para os atletas, né, orientação de dieta, não havia roupas adequadas ou calçados adequados, né, hoje em dia tem tênis de corrida, né, e dessa primeira corrida, 1925, 60 pessoas se inscreveram, só brasileiros é que podiam se inscrever, né, nesse primeiro ano. Mas desses 60 inscritos, só 48 é que disputaram a prova. Já no ano seguinte, 1926, foi permitida a inscrição de estrangeiros que morassem no Brasil. E olha que interessante, né? Olha só que bacana. Essa história, né? E a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Foi a guerra de 1939 a 45, permitiu-se a participação de corredores que fossem convidados e residentes aqui da América do Sul. Já em 1947, 2 anos depois, né, foi permitida a participação de corredores do mundo todo. A primeira transmissão ao vivo para o mundo todo ocorreu em 1948, não era pela televisão, era pela Rádio Gazeta, em 1948, que, né, é lá da Gazeta, que fica na Paulista, né? E a primeira, olha só, na primeira corrida houve 48 participantes. Já no fim da década de 1950, esse número aumentou para 2.000 participantes. Poucas décadas, de 48 para 2000, 2 décadas praticamente, né? E em 1964 se inscreveram atletas indígenas, e em 1967 a corrida de São Silvestre passou a integrar o calendário turístico paulista. E só a partir de 1975 é que as mulheres puderam participar da corrida. Até então, só os homens podiam se inscrever e participar da prova. Porque em 1975, a ONU instituiu esse ano como o Ano Internacional da Mulher. Então, os organizadores, para homenagear as mulheres, liberaram, né, a participação delas. E, de início, as mulheres corriam junto com os homens, né? Era o mesmo horário, mas as classificações eram separadas. No entanto, em 1989, por determinação da Federação Internacional de Atletismo, essa corrida que aconteceu, né, acontecia à noite, desde 1925 até 1988, sempre começava às 11h30 da noite, mas por determinação da Federação, né, Internacional de Atletismo, passou a ser realizada à tarde. E também separaram a prova, né, conforme o sexo. Então, às 15 horas corriam as mulheres e às 17 horas corriam os homens. E em 1989, a Corrida Internacional de São Silvestre foi oficialmente reconhecida no calendário internacional da Federação Internacional de Atletismo. Em 1991, o percurso, que até então era de 8,8 quilômetros, às vezes variava, mudou para 15 quilômetros. Em 1994 foi criada, olha só, a São Silvestrinha. O que é a São Silvestrinha? É uma versão infanto-juvenil para incentivar o esporte na vida das crianças.
essa ação silvestrinha ocorre uns dias antes dessa prova dos adultos, né? Que é no dia 31 de dezembro, das crianças é uns dias antes. Então, participam crianças e jovens de 6 a 17 anos. E aqui na São Silvestrinha, o percurso varia também conforme a idade, de 100 metros para as crianças mais novinhas a 800 metros para aqueles, né, já na adolescência. E a São Silvestrinha é muito importante porque desperta o interesse dos jovens pelo esporte, incentiva a disciplina, o exercício de cidadania e tem revelado grandes talentos no meio, né, dessa criançada e dessa juventude. E em 1999, né, essa corrida que até então vinha sendo feita à tarde, passou para o horário da manhã. Em 2011, olha só, o número de participantes aumentou para 25 mil pessoas. Em 2020, a corrida foi cancelada por conta da pandemia do Covid-19, né? Porque é um ajuntamento de espectadores, de apoiadores. E agora, nesse último ano, foram 35 mil inscritos. Olha que sucesso, né? Uma corrida internacional que promove a imagem do Brasil lá fora, nos outros países, vem atletas de vários países do mundo, ao longo desses quase 100 anos, né? Porque a primeira corrida aconteceu em 1925, houve 12 mudanças de percurso, né? Então, atualmente começa na Paulista e termina na Paulista. E também houve mudança de distância de percurso. Nesses quase 100 anos, foram 98 provas, só em 2020 que não houve, né? Seriam 99. Foram 18 distâncias diferentes, em razão do próprio crescimento do evento. Começou como 8,8 quilômetros e agora está num percurso de 15. E, ao longo também desses anos, os maiores atletas, né, os melhores corredores foram os quenianos. Os atletas da Quênia, lá da África, obtiveram o maior número de vitórias. Eles são muito famosos, né? Bom, por que que chama São Silvestre? A gente já falou. É o dia do Papa São Silvestre. 31 de dezembro se comemora o dia da morte de São Silvestre, que foi um papa da Igreja Católica, que foi papa por 20 anos, no ano 314 depois de Cristo a 335 depois de Cristo. O Silvestre nasceu em Roma. Não se sabe bem o ano. E ele se tornou um sacerdote romano, né, lá em Roma. E tornou-se papa, o Papa Silvestre I, em 314 depois de Cristo. Ele foi o 33º Papa da Igreja Católica. E por essa época, os cristãos não tinham liberdade de professar a sua religião publicamente. Eles se escondiam nas catacumbas, desde, né, dos primeiros séculos. Eles eram muito perseguidos pelos imperadores romanos. E a história registra que, graças ao Papa Silvestre, o imperador Constantino, o imperador romano, decidiu conceder liberdade de culto aos cristãos, né? É como se o Papa Silvestre tivesse conseguido fazer a cabeça dele, né? É assim que a gente fala, né? Até que, por fim, o próprio imperador tornou-se cristão. E, por isso, o São Silvestre, o Papa Silvestre I, é considerado o responsável pelo fim da perseguição dos cristãos no Império Romano
e é considerado o Papa da liberdade de culto. E São Silvestre ajudou também a criar as bases do pensamento e da doutrina da Igreja Católica, né, da, dos ensinamentos religiosos da Igreja. Ele auxiliou na construção das primeiras basílicas, para o povo se reunir. Basílica, né? Existem vários tipos de edificações religiosas na Igreja Católica, né? Tem a basílica, tem a catedral, tem a paróquia, tem o santuário. Qual a diferença de tudo isso? A basílica é uma estrutura arquitetônica ampla, de origem romana. Então, lá em Roma, tinha esses edifícios pomposos, e basílica significa casa real. E antes de Cristo, nos primeiros séculos da era cristã, aqui na basílica, que era pagã, né, pertencia ao Império Romano, aconteciam as transições comerciais de grande escala, porque é um edifício grande, suntuoso. Era o local de encontro e debate do povo. E aí, as basílicas, elas foram aproveitadas pelo imperador Constantino e se transformou um local de cultos, né, dos cristãos. Tem a famosa Basílica de São Pedro, que fica na colina do Vaticano, que foi edificada sobre um templo pré-existente que era dedicado ao deus Apolo, né, o deus greco-romano. Então, as igrejas grandes e importantes são chamadas basílicas, mas só existem 4 basílicas maiores. Esse é o tema, né? O termo que se usa. 4 basílicas maiores, todas em Roma. A Basílica de São Pedro, a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de Santa Maria a Maior, esse é o nome da basílica, e a Basílica de São Paulo Extramuros. Esse também é o nome, São Paulo Extramuros, é o nome da basílica. Mas existem basílicas menores, existem 1.500 basílicas menores espalhadas pelo mundo. No Brasil, olha só temos uma basílica. A única basílica existente fica no estado do Espírito Santo. Bom, basílica, então, é esse prédio imponente. E catedral ou sé é a sede de um bispo e é uma diocese, né? Que catedral vem do latim cátedra, que significa cadeira, ou seja, cadeira, o trono do bispo. Inclusive, nas catedrais são sepultados os bispos daquela diocese. E catedral ou sé, né, são sinônimos, né? A sé vem da palavra sede, por exemplo, Santa Sé, que significa santa sede. Né? Nós temos aqui, né, a Catedral da Sé, né, como se diz, né, lá em São Paulo, né, na Praça da Sé, a Catedral da Praça da Sé, lindíssima. E paróquia? Bom, nos primeiros séculos da era cristã, só existia o templo. O povo se congregava ao redor do bispo, dos seus presbíteros, nas celebrações, mas com a expansão da Igreja Católica, surgiram as paróquias, com seus vigários, ou párocos, né? Ou cura-dalmas. A gente vê, né, também no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do cura-dars. Cura significa pároco, vigário, né? Então, a função do pároco é ser um pastor que evangeliza o seu rebanho, né? Daquela cidade menor, daquela aldeia, daquela região. Em cada sítio ou povoado havia e há uma paróquia.
como alternativa às catedrais, porque o povo foi se espalhando, né, pelas regiões, ficou morando longe das catedrais. Então, definiu-se assim essa formação de paróquias. E o santuário? Santuário é o local onde afluem os peregrinos e romeiros para venerar um santo, uma imagem, uma relíquia, né? Tem tantas relíquias da Igreja Católica, ou que eles consideram um milagre que aconteceu naquele local. O Espiritismo nos ensina que milagre, assim como algo que vai contra as leis de Deus, não existe. O milagre é algo que não sabemos ainda, né? O mecanismo de funcionamento. Que nem quando os bandeirantes chegaram no Brasil, para impressionarem os indígenas, para que eles se tornassem obedientes, eles colocavam álcool no rio. Álcool é transparente como a água e ateavam fogo. Como os indígenas não conheciam álcool, eles achavam que esses bandeirantes faziam milagres, colocavam fogo na água. Eles consideravam milagres. Hoje a gente sabe, né, que não é um milagre, é um truque. Mas, né, muita gente ainda acredita em milagre. E no Brasil, né, nós temos o famoso Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, aqui, né, no estado de São Paulo. Mas tem em Aparecida, na cidade de Aparecida, mas tem outros santuários também. Bom, isso foi um parênteses, né, para falar de basílica, de catedral ou sé, de paróquia e de santuário. Mas vamos voltar lá para o Papa Silvestre I. Anos após a sua morte, ele foi canonizado, ou seja, ele foi considerado santo. E ele é o padroeiro dos corredores e dos atletas. E a corrida de São Silvestre virou uma tradição anual. É o símbolo de encerramento do ano. É um congraçamento de atletas do mundo todo e propicia uma atmosfera de inclusão, de celebração, é um estímulo ao esporte, é uma celebração de superação, de diversidade, né? Porque tem aí os corredores, os paralímpicos, né? As pessoas com deficiência, os cadeirantes, tem homens e mulheres, tem pessoas do mundo todo, então é um símbolo de inclusão, né? E de superação, e um símbolo também de diversidade, de acolhimento da diversidade. Para muitos corredores, a São Silvestre é uma oportunidade de superar os seus próprios desafios, de estabelecer novos recordes pessoais, de encerrar um ano com uma sensação de realização. Imagina a gente, né, quando criança, assistindo a São Silvestre, aquela sensação de festa, de virada de ano. Imagina para um corredor, né? Aquela sensação de realização. Aí o Papa Silvestre I, que agora é considerado santo, São Silvestre, padroeiro dos corredores e dos atletas, e que dá nome à corrida de rua aqui no Brasil, né? Que acontece no dia 31 de dezembro. Então, a corrida de São Silvestre, então, celebra essa paixão pela corrida e também o cuidado que se deve ter com a saúde. Essa corrida inspirou gerações a adotar um estilo de vida ativo e a desafiar cada um as suas próprias limitações, estimula a força de vontade, a união da comunidade esportiva, além de proporcionar, né, aquela atmosfera festiva nas ruas de São Paulo, porque corredores, apoiadores, espectadores se unem para encerrar o ano de uma forma saudável e positiva. É uma festa. E individualmente a corrida, né? Demanda treino, técnica, controle, concentração, disciplina, dedicação. Olha quanta
coisa, perseverança, respeito ao próximo, habilidade de relacionamentos interpessoais, ou seja, é um grande aprendizado, né, de capacitação, de desenvolvimento moral, inclusive, ajuda a aprender a vencer os receios, as dores, os temores, a enfrentar as dificuldades, a experimentar vitórias e derrotas, né? Porque é preciso também aprender a perder, né? Não é todo mundo que ganha, uns ganham, outros perdem, o importante é participar, né? É isso que se diz. Então, vencer a corrida tem esse viés místico, vamos dizer assim, esotérico, que é vencer-se a si mesmo. Olha a pessoa que se prepara para a corrida, quantas habilidades ela precisa desenvolver, né, em si mesma. Enfim, né, a corrida de São Silvestre é uma oportunidade de expandir cada um seus limites e de autoconhecer-se. E essa filosofia de treino, de dedicação, de foco, de perseverança, adquirida no esporte, auxilia, inclusive, outras áreas da vida, né? É tudo um grande aprendizado. Amigos queridos, vibremos pelo mundo, vibremos pelos atletas, vibremos pelas pessoas com deficiência, vibremos por todos os dirigentes de todas as nações, vibremos por todos aqueles que passam por dificuldades, por aqueles que ainda não despertaram para a importância desse autoconhecer-se, desse superar-se para se tornar uma pessoa mais elevada, mais nobre, mais forte, mais dona de si. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, vibremos por todos que aqui estamos, pelos trabalhadores, pelos inscritos, nesse canal maravilhoso, SEAC, ajudando a caminhada, vibremos pelos seus dirigentes, por toda a equipe espiritual que ampara esse trabalho maravilhoso, e vibremos por nós mesmos. E nós te agradecemos, Pai querido, pela nossa vida, agradecemos por todas as oportunidades que nos chegam, pelos amigos que temos, pelo nosso lar, pela nossa saúde, pelo conhecimento que chega até nós, por esse mundo tão lindo, né? Pelas plantas, pelos animais, pela chuva, pelo sol. Nós te agradecemos, Senhor, por vermos, por falarmos, por ouvirmos, por podermos andar, por podermos correr. Nós te agradecemos, Senhor, todas essas dádivas, toda essa providência amorosa que nos chega dia a dia. E nós te glorificamos, Pai do céu, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês e uma boa noite.